A história começa com o homem principal, Makoto, narrando como o MC médio consegue Isekai, o que meio que prova a onipresença de ser um deus na Terra 2D. Dito isto, a entidade benevolente não era a força por trás da reencarnação de Makoto, era o deus Tsukuyomi. Tsukuyomi explica ao nosso menino que a razão pela qual sua hora chegou foi porque seus pais eram de outro mundo. Então, para pagar o Isekai reverso, eles têm que oferecer algo que lhes é caro, que no caso é o Makoto. Antes de desaparecer, Tsukuyomi, sendo o melhor irmão que você poderia desejar, garante a Makoto que ele se livrou das amadas coleções de cultura que costumava estudar e deu a ele todos os poderes que ele pode dar. Então, nosso garoto conhece a deusa do outro mundo, que considera Makoto muito feio e o bane para o mundo dela, um terreno baldio infestado de não-humanos e monstros, dando a ele apenas a capacidade de entender todas as línguas. Tsukuyomi intervém, explicando que no Japão, as habilidades de Makoto foram restringidas pela vida moderna, mas no novo mundo, ele é bastante poderoso e livre para fazer o que quiser, especialmente depois que a deusa o despojou de seu título de herói. Assim, ele tem total liberdade para perseguir o que quiser. Tsukuyomi se despede de seu filho, desejando que eles se encontrem novamente. Já se passaram 3 dias desde que a deusa jogou nosso menino neste deserto, e ele está ficando com fome. Felizmente, Makoto ouve as ligações de uma jovem. Quando ele vai verificar, ele descobre que ela é uma jovem orc chamada Emma e, ironicamente, seu atacante é um monstro lobo de 2 cabeças que não parece ser uma fera muito calma e razoável. Assim, nosso menino termina com um chute bem no peito, surpreendendo não só a porquinha como o próprio homem. Depois de praticar suas habilidades de simulação de namoro, Emma explica que ela deveria ser um sacrifício ao deus Shen para dissipar a fome em torno de sua aldeia para que as plantações pudessem crescer. Emma leva o jovem para sua aldeia, onde Makoto começa a aprender magia e, como esperado, suas habilidades são quebradas. Um pouco mais tarde, o homem principal decide ir buscar uma audiência com Shen para salvar sua nova garota, e para isso, ele cria um arco de chama doente para tocar um velho sino que ele poderia acertar com sua simples pedra do chão. Dito isso, seu chamado chamativo chama a atenção de Shen, um dragão gigante que parte para o ataque imediatamente e usa a névoa para criar ilusões. Makoto usa os feitiços de fogo que acabou de aprender e consegue infligir danos a Shen, chocando o dragão por ser imune ao fogo. Então, nosso garoto começa a bater palmas em algumas escamas de dragão. Shen então prende nosso menino em uma ilusão de memória feliz, mas depois de examinar suas outras memórias, fica intrigado com suas memórias do Japão. Makoto quebra a ilusão com violência em sua mente, mas ao ver Shen deitado de costas como um cachorrinho, oferecendo-se para fazer um contrato com ele para se tornar familiar, ele muda de humor e fica envergonhado, concordando em firmar um contrato com Shen, que se transforma em uma garota samurai peituda ansiosa pelo que seu novo mestre fará no futuro. Mas, entretanto, Makoto descobre que Shen está obcecado com suas memórias de dramas históricos e samurais. Ela teletransporta Makoto para a dimensão alternativa onde ela normalmente vive, mas descobre que agora se assemelha ao interior do Japão. Parece que o contrato deles mudou seu antigo domínio escuro para este novo e pacífico verde, e por ser enorme, ele teve a ideia de construir uma cidade ao mesmo tempo em que o usava como um local seguro para ele. A deusa, observando os olhos mais tarde à noite, a dupla dinâmica retorna à Vila Orc onde eles fazem um banquete para um futuro pacífico. Shen se oferece para os orcs viverem em sua dimensão, que agora é ideal para a agricultura, e embora o principal homem não goste muito da ideia, antes de testar a segurança e os limites da terra, ele não tem escolha a não ser aceitar. Mais tarde, Shen continua observando as memórias de Makoto enquanto ele pratica sua magia, o que é meio inconveniente para ele. Então, Shen decide sair e procurar uma maneira de construir uma televisão para que ela possa armazenar suas memórias. Enquanto olha para suas memórias, Makoto decide descobrir mais sobre seus pais, que lhe disseram que nasceram neste mundo antes de se mudar para o Japão. Ele então sai para ajudar alguns orcs a cortar uma grande árvore como se fosse um pedaço de manteiga. Depois de curar um dos braços do orc, Shen aparece com um anão ferido, explicando que sua dimensão está sendo atacada por uma aranha chamada Black Disaster que é amaldiçoada com fome eterna e consome tudo. No entanto, o que eles deixaram de fora desse arco da história é que quanto mais dano você inflige à aranha, mais sede ela fica, com fome demais. Então, toda vez que Makoto lançou um ataque de chamas, a aranha excêntrica estava gostando. Eventualmente, a aranha conseguiu perfurar as defesas e o corpo de Makoto, mas este é um Isekai com um MC poderoso, então nem é preciso dizer que ele se levantou e começou a disparar seus feitiços como uma metralhadora e criou um arco de água que destruiu tudo em seu caminho. Quando Makoto desmaia devido ao esforço excessivo, Shen desce para chutar a aranha sedenta de seu mestre. A aranha de repente declara que a violência extrema satisfez sua fome masoquista e ela está determinada a ficar com Makoto para sempre. Shen sugere que a aranha também faça um contrato com Makoto para ganhar uma forma humana para que possa ficar ao seu lado sem nenhum inconveniente, e ela concorda, iniciando o ritual apesar de Makoto estar inconsciente. Makoto acorda e encontra suas feridas todas curadas, assim como uma nova criada igualmente peituda que o deixa um pouco nervoso. Acontece que ele se curou com a ajuda de Emma e seu leal aspirante a samurai, mas Makoto está mais interessado em quem diabos é essa senhora morena gostosa ao lado dele.
Então, ela se apresenta como sua nova serva, dizendo a ele: eu sou a aranha, e esta é minha forma humana, após nosso contrato, ao qual ele parece muito preocupado, e nós também, vendo como essa mamãe está com fome visual. Shen então chega junto com o anão, cujo nome é Baron, um anão ancião capaz de criar artefatos de primeira linha que podem ser considerados sagrados. O Aifu primeiro sugere que os anões se mudem, o que Makoto aceita imediatamente, mas então ela exige em troca que os anões jurem lealdade a Makoto, forneçam armas, ajudem a construir a cidade e paguem impostos no futuro. Barão pondera se os outros anciãos concordarão, então Shen entrega a ele algumas de suas escamas, que são consideradas raras e ótimas na fabricação de coisas. Com esse assunto resolvido, Makoto sai do domínio para procurar assentamentos humanos próximos, que ele avista do topo do penhasco. Infelizmente para ele, Shen chega e pede ao nosso menino que volte para dentro do domínio para um assunto urgente. Acontece que ela e a aranha queriam nomes pessoais. Pensando bem, Makoto renomeou Shen para Moya em homenagem a uma famosa senhora samurai histórica, deixando-a muito feliz a ponto de começar a brilhar. Ela explica que dar nomes a eles aumenta seus poderes e que certos nomes aumentam ainda mais o poder, mas ela não se importa com isso, pois deseja receber um nome que Makoto goste. Da mesma forma, a aranha quer um nome que goste, então ele a chama de Miu em japonês, que significa zero e água, o elemento preferido de Makoto, deixando-a muito feliz. Mais tarde, Makoto descobre enquanto estava inconsciente, Tamoya e Miu foram recrutar, e sua aldeia agora é habitada por orques, anões, lagartos da névoa e Alk Spiders. Os novos residentes optam por se dirigir a Makoto como o jovem mestre e todos juram lealdade para servi-lo. Mas antes de dar as boas-vindas a todos e dizer que são livres para fazer o que quiserem e onde morar, desde que não briguem entre si, Makoto vai embora sem jeito. Ele volta ao mundo normal e percebe o barulho na baía quando vai dizer oi. Ela grita de medo e foge, pensando que ela fugiu porque ele é muito horrível de se olhar. Makoto segue para a aldeia humana apenas para ser atacado à vista, deixando-o ainda mais deprimido. No entanto, de volta ao domínio, Tamoya explica que eles não o temiam por causa de sua aparência, mas por sua aura mágica ser tão forte. Os humanos provavelmente o confundiram com um Lorde Demônio. Assim, Makoto passa meses aprendendo a linguagem humana e faz com que os anões criem itens para suprimir sua aura. Logo depois, ele entra na aldeia humana se passando por um comerciante junto com seu adorável harém, e eles registram uma guilda de aventureiros. Enquanto Tamui e Miu quebram recordes por serem 4 vezes mais poderosos que o próximo aventureiro mais forte, Makoto, devido à sua aura suprimida, se classifica no nível 1, mais fraco que uma criança, promovendo o ridículo dos demais aventureiros. Agora, descansando em seu quarto, Makoto observa que o preço das commodities está extraordinariamente alto e que as pessoas o seguem desde que entraram. Assim, ele deixa Tamoya para trás para cuidar de sua carroça, o que prova ser uma decisão sábia, pois vários ninjas atacam a carroça quando Makoto vai comprar comida com Miu. Na volta, o casal é abordado por uma jovem chamada Renan. Ela diz a eles que sua irmã Toa desapareceu e começa a chorar alto, enquanto um cara sombrio com um belo corte de cabelo os espia de longe. Enquanto isso, Tamoya enfrenta os ladrões. Ela chuta o primeiro cara, quebrando suas costelas, algo que os outros caras gostariam que tivesse acontecido com eles quando ela saltou atrás deles, cortando suas dunas ao meio, sem saber de suas limitações de poder. Vendo isso, o quarto ninja enlouquece e foge, mas Tamoya ataca por trás e o nocauteia. Agora no hotel, Hina entrega a Makoto um esboço de Toa, sua irmã, chocando o homem principal. Na manhã seguinte, Miu entra no quarto do jovem mestre depois de limpar a bagunça que Tamoya fez. Ela percebe um olhar sério no rosto extrovertido e despreocupado de Makoto. Enquanto procura as memórias do ladrão, encontrando a localização da irmã da jovem, ele pede a Miu e Tamoya para resgatá-la. Embora Miu rejeite a princípio, ela e Tamoya mudam de ideia ao ver aquele olhar sério novamente. Acontece que a senhora no esboço se parece com uma garota chamada Hezagawa que ele conheceu no Japão. Ela também era a mesma garota que Makoto viu em sua fantasia feliz quando Tamoya o colocou sob uma ilusão antes. Mas chega de memórias antigas, de volta à ação. Miu e Tamoya localizam Toa e seu captor, Mius, o atual aventureiro mais forte. Enquanto isso, Renan foge e avisa aos ladrões que a carroça de Makoto estava cheia de frutas caras, mas ele já vendeu. Os ladrões insistem que ela sela o ouro de Makoto para pagar as dívidas de Toa. Makoto, tendo-a seguido antes, observa que a torre precisa de melhorias. Por outro lado, Mius, o líder secreto dos ladrões, revela que um Lorde Demônio recentemente se aproximou da cidade e teve uma recompensa por sua cabeça. Então, ele quer que Miu e Tamoya ajudem a caçá-lo, sem perceber que o Lorde Demônio era Makoto. Eles continuam a brincar com o cara até que ele chama seu jovem mestre de feio. De repente, o clima muda e as garotas se aproximam com os punhos mais assassinos, o que surpreendentemente não acabou com a ducha no local. Então, as senhoras arregaçam as mangas, prontas para bater palmas para proteger a honra de seu jovem mestre e da garotinha que decidiu não roubar de Makoto depois que ele foi tão bom para ela. E assim, as garotas derrotam facilmente Mius e seus ladrões enquanto destroem o prédio, libertando todas as pessoas presas lá. No entanto, as coisas saem do controle quando as meninas entram em desacordo, não concordando sobre quem fez mais trabalho. Eles destruíram uma parte da cidade, competindo para ver quem derrotava mais inimigos.
Mais tarde, Renon se reúne com Toa, que é idêntica a Rezagawa, exceto pela cor do cabelo. Com o gostoso estando são e salvo, Makoto elogia Mio e Tamoya por resgatar Toa, mas então os joga violentamente de volta ao deserto para se arrepender por destruir tolamente toda a cidade humana. Então, na manhã seguinte, o grupo se aventura em uma nova cidade e guilda onde o grupo explica ao novo mestre da guilda o que aconteceu ali, acalmando o horror dos monstros destruídos, algo que era crível graças a Tamoya alterando as memórias de todos, exceto as meninas, claro. Dito isso, eles devem se registrar novamente na Sega, a próxima cidade mais próxima. Makoto engana Tamoya para treinar sozinho no deserto enquanto ele viaja para a Sega com outros aventureiros. No caminho, o grupo se depara com algumas vespas, que Mio mata facilmente, levando os demais integrantes a recolherem seus valiosos drops. Depois de se registrar novamente na Sega, Makoto comemora com os aventureiros Louisa, a elfa arqueira, Hasley, o alquimista humano, e Hanina, a cavaleira anã sacerdote. Ao olhar para as missões disponíveis, Makoto vê um trabalho especial que qualquer aventureiro pode fazer, independentemente da classificação, que é obter alguns raros olhos de rubi. Considerando que já os possui, o principal decide vendê-los para a Renbant Trading Company. Mas primeiro, um banquete é devido. Durante o jantar, o amante é avisado por Toa de que Renbant tem má reputação, e todos que aceitaram trabalhos do grupo foram atingidos pelo infortúnio. Mas antes disso, Makoto retorna à vila na névoa e verifica todos. Ele descobre que todas as raças estão trabalhando duro, enquanto algumas estão construindo um castelo para ele. Os anões estavam criando uma nova armadura para ele, que ele passa por se passar por um mero comerciante. No entanto, uma bela peça de roupa chama sua atenção e ele imediatamente a experimenta, impressionado com o novo gotejamento e sua capacidade de suprimir ainda mais sua aura. Makoto pede para fazer um sob medida, pois sua magia era muito poderosa e destruiu a roupa. Agora de volta à nova cidade humana, Makoto segue para cumprir sua primeira missão, levando os olhos de Rubi para Renbant. O gerente, Patrick Renbant, desdenha ao saber que o homem principal está classificado como o mais baixo dos baixos. Bem, isso foi até Makoto colocar suas grandes bolas na mesa e jogar os olhos de Ruby no rosto do homem, levando-o a se desculpar. Makoto pergunta por que Renbant quer os olhos, então ele alegremente revela que os olhos curam sua esposa e filhas, amaldiçoadas por uma bruxa. Renbant então menciona que com eles, ele pode finalmente dar um passo à frente, revelando que um par é igual a uma poção de cura. Assim, Makoto lança mais 2 pares, fazendo o rico e seus empregados pularem de alegria. Quando Makoto se prepara para sair e se registrar na guilda dos comerciantes, Ren deseja boa sorte no exame. Sim, acontece que há um exame que ele precisa fazer para se tornar um comerciante certificado na Merchants Guild. Uma senhora loira explica ainda que o exame tem 3 estágios. O estágio 1 é um exame escrito, o estágio 2 é um exame de habilidades práticas, onde ele deve obter alguns itens que vão desde os fáceis, como frascos de poções vazios, até os difíceis, como valiosas presas de lobo, e por fim, ele deve fazer um depósito ou pagar uma taxa anual por uma licença. Se ele não for aprovado, não poderá se inscrever novamente até que um ano se passe. Assim, Makoto pede um manual, que a garota diz que custa 2 ouros. Para se surpreender, é apenas matemática básica do ensino médio, mas neste mundo, é considerado o exame final, ou assim a senhora acredita, o que explica seu tiro total. Mas Makoto pede para ter um na hora. Escusado será dizer que, sendo um estudante do ensino médio em sua vida anterior, o homem termina rápido. Ou então foi isso que ela disse quando o instrutor checou suas respostas. Ele fica chocado com o fato de o jovem ter respondido bem, então eles passam para a próxima etapa. O segundo teste é reunir 4 itens perigosos no prazo de 3 dias, o que é meio impossível, e o instrutor sabe disso. Mas, para sua sorte, o menino mascarado aproveita uma regra que diz que pode substituir itens de igual valor e substitui os olhos de Rubi esquerdos, passando no exame com facilidade. Enquanto isso, Tamoya está de volta ao semiplano, saboreando um caranguejo que ela derrotou. Mas seu banquete é interrompido quando convocado para ajudar Mio a organizar as memórias do jovem mestre. Logo depois, Makoto volta ao semiplano, onde planeja criar um portal oculto para enganar os mercadores viajantes, fazendo-os pensar que o semiplano é uma cidade escondida onde eles podem trocar itens super raros com segurança e depois voltar para casa, criando uma demanda por produtos semiplanos. Ele então recebe uma mensagem angustiada de Tamoya, então ele corre de volta e descobre que as garotas estão brigando por suas memórias e percebe que Mio se tornou viciado em suas memórias de anime e desenhos infantis. Mais tarde naquela noite, Tamoya e Mio ficam confusos quando Makoto escolhe dormir sozinho em vez de escolher um deles para brincar de esconde-esconde debaixo das cobertas. Mas uma virgem em vida permanecerá virgem após a morte. Em outras palavras, ele passa as ofertas. No dia seguinte, Hazel se encontra com Makoto a pedido dele para ajudar a curar Ren. Um aventureiro observa Makoto e decide reunir o máximo de aventureiros que puder para impedir o que quer que Renbant esteja fazendo com Makoto. Hazel fica estressada ao saber que o trabalho é para o influente Patrick Renbant, mas com um pequeno empurrão de Makoto, ele consegue manter seus nervos sob controle até que a primeira poção termine, pelo menos quando ele larga as 2 segundas quando o mordomo entra na sala, de repente. Felizmente, porém, Makoto pensa rápido e os pega. No entanto, as coisas estão longe de serem resolvidas, pois a maldical da bruxa também incluía que, quando alguém tenta curá-los, os filhotes atacam.
Daí, porque Ren está todo machucado. Sem outra opção, Makoto se oferece para conter a esposa de Patrick, mas o homem rico, não aprendendo com seu erro do passado, ainda duvida do aventureiro nível 1 de Henki, até que o desajeitado alquimista intervém e diz que ele é muito forte. Ele foi a pessoa que matou os olhos de Ruby e, portanto, aqui estamos com Makoto puxando uma clássica barra armada como sua irmã costumava praticar nele enquanto Patrick administra com sucesso a cura para sua esposa, o diabo da Tasmânia, virando-a de costas para normal. Usando esse método, eles também curam as filhas, mas eles são atacados por um mago aventureiro, embora o MC se esquive. As garotas lançam o feitiço de frente, embaraçando o rapaz e seus numerosos aliados. Depois de facilmente, e queremos dizer facilmente, Tomoyan derrota todos os inimigos, assim como vencer uma criança de 4 anos em um jogo de basquete de alta intensidade. Lime, a principal pessoa por trás da emboscada, afirma que só queria uma maldical do sono lançada sobre Lisa e suas filhas como vingança por Patrick, impedindo que aventureiros que o desagradassem encontrassem mais trabalho. Muitos dos quais morreram mais tarde em missões muito perigosas para eles. Ele não tem ideia de por que o feiticeiro os amaldiçoou em monstros. Assim, mais tarde, Lime pede desculpas a Patrick, que decide deixá-lo viver por respeito a Makoto. Lime se aposenta das aventuras. Tamoin, que viu nas memórias de Lime que ele manda em seu caminho, páginas para o orfanato onde cresceu, dá a ele uma katana forjada pelos anões e o contrata para espionar para ela. Enquanto isso, apesar de sua gratidão a Makoto, Patrick considera o que fazer com Makoto abrindo uma empresa comercial concorrente, retornando ao semiplano para saborear uma comida saborosa. Emma informa a Makoto que outro problema surgiu. Acontece que os guerreiros da vila de Makoto estão deprimidos após o treinamento. Makoto descobre que a culpa é dele, pois, durante o treinamento, ele os domina tão completamente que eles perdem a autoconfiança. No final, o grupo organiza uma competição entre os guerreiros mais fortes de cada raça e, embora eles briguem o máximo que podem a ponto de a arena ser destruída, a turma não se impressiona. Tomoya repreende a todos e diz que farão uma competição semanal, inspirando os demi-humanos a se fortalecerem e uns aos outros. Mais tarde, o trio se registra novamente como aventureiro e é imediatamente solicitado a treinar um aventureiro para substituir Lime. Lotte, a aventureira da última esperança, Makoto escolhe Toa e o convida para treiná-la, embora Tomoya esteja preocupada porque sabe que Toa se parece com uma garota do Japão e guerreiros. Makoto sente falta de sua vida anterior. Assim, Tomoya coloca Toa e sua equipe em um regime de treinamento brutal e, em seguida, testa suas novas habilidades, ordenando-lhes que derrotem um ninho de 108 monstros, provando que eles são o time de aventureiros mais forte. Então, seguindo em frente, Makoto não se preocupa com eles. Avanço rápido, Makoto decide coletar flores de ambrosia, de flores comidas pelas formigas Ruby que tornam seus olhos valiosos. Ele também decide destruir o espaço da loja de Patrick, que percebe que Makoto quer alugar. Sua compra o chamaria a atenção do Sega Kingdom, que o pediria para espionar Patrick, o que Makoto não quer fazer. Patrick concorda em arranjar um espaço de loja para Makoto em uma cidade neutra não aliada a nenhum reino. A aldeia dá uma festa para comemorar Makoto abrindo sua empresa comercial. Durante a festa, descobrimos que o semiplano está se expandindo. Makoto oferece do anão OG Elder para ser a recepcionista de sua nova loja. Enquanto isso, Akina revela que localizaram flores de ambrosia no mundo exterior, mas decidiram não colhê-las, pois são protegidas por elfos. De repente, Miu e Tomoya sentem a presença de Makoto desaparecendo do mundo. Eles ficam chocados, mas então sua presença reaparece, e eles correm para sua localização, que fica no campo de tiro com arco que Nel mantém em Walter. Moya explica que ele morreu repetidamente treinando. Tomoe deduz quando Makoto limpa sua mente para se concentrar no alvo, ele involuntariamente se funde com o ambiente e morre por uma fração de segundo, o que parece para Tomoya e Miu como se ele estivesse em sua vida. Aliás, isso fez com que sua mana aumentasse para o nível da deusa. Portanto, se continuar, a deusa que o baniu para o deserto o verá como um rival e tentará matá-lo. Logo depois, Makoto retorna ao mundo humano e é abordado por uma bela senhora que pertence às ruas. E pouco antes do tesão bater, a garota se aproxima e se afasta. Eles declaram que estão cansados de esperar que ele crie um par e estão prontos para colocá-lo à força. Makoto, relutante em fazer qualquer coisa, já que os vê como uma família, entra em pânico e foge por um portal. Agora de volta à sua cidade, ele é abordado por Emma, que percebe a névoa nele, assim como a teia de aranha. Percebendo que as coisas estavam divertidas, ela muda de assunto e o deixa em paz, provando mais uma vez que é a melhor garota. No dia seguinte, os anões forjam equipamentos monossupressores mais poderosos. E mais tarde, Miu se desculpa pelo comportamento dela e de Tomoya com Makoto. A convida para ajudar a negociar com os elfos enquanto caminham de mãos dadas. Outros aventureiros também aparecem para roubar uma flor, uma das quais é a prostituta, causando não apenas o ataque imediato dos elfos, mas também um colapso mental de Miu depois que eles cortaram seu tempo amoroso com o jovem mestre. Makoto teletransporta os aventureiros para o semiplano e faz as pazes com os elfos Aqua e Aeris. Bem, claro, depois de mostrar a eles, ele é muito mais forte do que eles. As meninas levam Makoto para se encontrar com Neil Gastori e outros anciãos que parecem bastante tranquilos. No entanto, o filho de Neil Gastori, Don't Know, está com raiva.
A barreira que protege a floresta está enfraquecendo. Acrescente a isso o fato de ele suspeitar do nosso garoto depois que ele conseguiu derrotar 2 guerreiros fortes e ainda afirma que é apenas um comerciante. Dito isso, Makoto segue seu caminho pacificamente. Para mim, o mestre de Aqua e Aeris, Mondo, um guerreiro poderoso que meio que me dá vibrações de Jiraiya Sensei por algum motivo. Makoto diz a Mio para espionar o filho mais velho, bem como o mestre das meninas, o que provou ser uma boa decisão, pois Mondo está possuído e a Dono está trabalhando com demônios. Mais tarde, durante uma festa, Makoto filma o pôster sintonizado, sozinho. Sensei sufoca o sol e, de repente, o espírito se liberta do corpo de Mondo e suga a vida dele, matando o rato por se associar a demônios. Makoto identifica o espírito como um lixo que se esforça para coletar conhecimento. Lixo usa um feitiço que drena estatísticas, mas o homem principal não é apenas imune a ele, mas também pode usá-lo com mais força. Treinando os poderes do lixo e capturando-o. Mais tarde, Tomoya chega, leva o esqueleto para seu reino e revela que ela foi o dragão que criou a barreira na Vila Anciã após o pedido de seu líder há muitos anos. Agora, de volta para casa, o grupo questiona o lixo, que explica que acidentalmente se tornou um lixo enquanto tentava se tornar um humano que pode viajar livremente entre mundos alternativos como um deus. Chamando a atenção de Makoto. No entanto, Tomoya revela que está errado. Lixes não são humanos que podem viajar. Eles são humanos normais que viajaram acidentalmente e assim ganharam o título de concessão. Percebendo que desperdiçou toda a sua vida em um objetivo impossível, o lixo aceita alegremente a sugestão de Tomoya de firmar um contrato com Makoto e ensiná-lo sobre magia avançada. Enquanto isso, os aventureiros decidem escapar do semiplano e roubar algumas coisas valiosas que já estavam sendo prometidas. Apenas porque os humanos têm o direito de patinhos que veem como um insulto receber bens tão valiosos de demi-humanos. Assim, após firmar um contrato que devolve o lixo à sua forma jovem e atraente, ocorre uma explosão mágica na vila, causando o colapso de Tomoya. Makoto corre para a área de explosão, onde encontram corpos explodidos. Felizmente, com a ajuda de seu novo servo, Makoto conseguiu curar os feridos. Ao inspecionar a área, o investigador Mako percebe que a explosão forçou a abertura do portal para o mundo exterior. Examinando os fragmentos de memória da prostituta, Makoto vê que ela e seus companheiros tentaram roubar itens mágicos. E quando os guardas intervieram, um dos anéis cheios de magia de Makoto explodiu, matando o fragmento de criança de Tomoya e um orc. Vendo a falta de empatia para com as criaturas inocentes, Makoto decide ser homem e seguir Queen Bee. Cercando-a com névoa ao ponto que ela só pode ver seu rosto frio cheio de raiva. Ele primeiro corta os braços arrogantes de BH e depois se ajoelha para ela dar uma olhada em seu rosto antes de enfiar a faca em seu pescoço com frieza como vingança. No dia seguinte, o semiplano realiza um funeral para homenagear as almas caídas. Depois disso, Makovado aprende com Lishi, agora chamado Shiki, que ele foi capaz de ver as memórias da prostituta porque a visualização da memória é um dos poderes de Tomoya. Um sinal de que eles confiam um no outro implicitamente. Embora isso deixe Mil com ciúmes. De qualquer forma, não querendo que isso, se repita, Makoto ordena que uma parede seja construída para que qualquer aventureiro que visite o semiplano para negociar seja mantido separado da aldeia. Logo depois, Makoto visita Patrick, que arranjou o espaço da loja de Makoto na cidade neutra de Hotesgard Academy. Makoto espera visitar a academia para aprender mais sobre o mundo, a deusa e os humanos. Como ele pode ficar fora por um tempo considerável, ele leva consigo apenas Shiki e dá a Mio e Tomoya mais algumas lembranças como presentes. Quando eles se preparam para se teletransportar, a deusa de repente localiza Makoto e interfere em seu teletransporte, enviando-o para um campo de batalha distante onde 2 guerreiros demoníacos o atacam e cortam 2 de seus dedos. Os 2 revelam sua Sofia Bulger e Mitsurugi, a aventureira mais forte do mundo e o dragão superior que ela ficou famosa por supostamente matar. Eles explicam que podem ter se juntado ao exército demoníaco para destruir a humanidade e a deusa. No entanto, eles não estão interessados em ouvir a explicação do homem principal de como ele chegou aqui ou por que ele desceu com a cor dourada da deusa. Mesmo que ele afirme que não está associado a ela, deixando Makoto sem escolha a não ser lutar. Ele primeiro remove um anel, aumentando seu nível de poder, para começar a explodir esses patos com uma flecha flamejante, bem como uma flecha de água. A garota bruta se esgueira e balança sua espada gigante a queima-roupa, sem ter como se esquivar. Makoto usa sua fiel adaga de arco para bloquear o ataque, fazendo com que sua espada quebre, chocando a garota, o menino e o próprio homem com o quão poderosa é essa tecnologia anã. Agora sem espada para lutar, a garota faz um movimento sujo, trazendo o rosto do homem para o peito para, em seguida, levá-lo para um passeio pelo ar e derrubá-lo em pilares pontiagudos. Makoto, não levando esse desrespeito de ânimo leve, abre caminho e remove todo o seu equipamento de supressão de mana, sobrecarregando todas as tropas em terra. Além disso, ao cair, Makoto consegue se teletransportar, deixando os perdedores vivos enquanto eles juram vingança se ele ainda estiver vivo. Do outro lado, Patrick recebe a notícia da destruição do exército de um poderoso mago, mas não percebe que era Makoto, pois a carta diz que o mago estava vestido de vermelho, e nosso menino só usa pinga azul em seu dia a dia. Vida. De volta ao semiplano, Shiki acredita que a deusa usou Makoto para destruir o exército e talvez vigiá-los.
No entanto, o que é importante agora é o adorável novo fragmento de Tomoya. Essa torta fofa se chama Komoi. Ela foi criada usando a mana de Makoto de um anel descartado, o que de certa forma a torna filha de Tomoya e Mako. Para Mio, este é um ataque furioso, especialmente depois que Tomoya chama Makoto de papa. A série termina em alta com Makoto finalmente abrindo uma loja, que é um sucesso instantâneo. Ele também descobre que após seu incidente de teletransporte, os exércitos de demônios e humanos causaram danos massivos um ao outro. E que outras duas deusas convocaram heróis para perdoar a batalha. A vila oferece um banquete para celebrar a loja de Makoto, e ele decide que seu futuro parece brilhante. O fim, se bem nos lembramos,